Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 30º domingo do tempo comum. Já estamos caminhando para o final desse tempo. Daqui a 4 semanas, com a festa de Cristo Rei, encerraremos o tempo comum, o tempo da cor verde, e daremos início ao novo tempo na igreja, o tempo do Advento, que é o tempo de prepararmos os nossos corações para o Natal de Jesus. A liturgia desse 30º domingo é, de uma certa forma, a continuação do domingo passado. Apenas para lembrar, no domingo passado, Jesus nos apresentava o tema da oração. Ele contou uma parábola, a parábola do juiz injusto e daquela pobre viúva que ficava batendo insistentemente para que ele resolvesse o caso dela. Jesus contou esta parábola para mostrar para eles e para nós a necessidade de rezarmos sempre, nunca desistirmos da oração. Não importa como anda a nossa vida, não importa se estamos em estado de graças ou não, nós temos que rezar sempre. Não importa se está doendo, se parece que vamos morrer, temos que rezar sempre, porque é a oração que traz paz ao nosso coração. É pela oração que nós conhecemos mais a Deus, e é pela oração que nós vamos discernindo qual a vontade de Deus na nossa vida. Por mais que pareça que Deus, que Ele escuta, que Ele não está ouvindo as nossas orações, temos que rezar sempre, nunca desistir. E hoje Jesus nos mostra como deve ser o coração de quem reza, um coração humilde diante de Deus. Ouvimos na primeira leitura, no versículo 20, o seguinte: quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido e subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Então aqui mostra a pessoa que é humilde, que tem um coração humilde, as suas orações chegam até Deus. Então dizer que atravessa as nuvens significa isso, chega até Deus, e mais, alcança graças. Por isso na oração nós temos que ter esse coração humilde. E assim no Evangelho, Jesus também nos conta uma outra parábola, a parábola do fariseu e a do publicano. O fariseu era aquela pessoa que fazia tudo certinho, cumpria as regras, pagava lá o seu dízimo, jejuava, tudo que era de bom o fariseu fazia, entre aspas. Então Jesus diz que o fariseu ele entrou no templo, já se achando santo, já começa por aí a coisa. Então ele entra no templo, ele vai rezar, e olhem a oração desse fariseu: meu Senhor, eu te agradeço, que eu não sou como esse povo aí, que é um bando de ladrão, adúlteros, que faz isso, que faz aquilo. Diferente deles eu pago o meu dízimo, eu jejuo, eu faço tudo aquilo que é certo. Obrigado, Senhor. Então aqui Jesus mostra para nós a soberba do coração humano, porque quando nós fazemos as coisas certas, isso não significa que Deus é obrigado a conceder aquilo que nós queremos. Ter uma vida reta, cumprir os mandamentos da lei de Deus, é a obrigação de todo ser humano. Agora, querer que Deus faça a nossa vontade, jamais. Isso é muita prepotência, é muita soberba, é muito orgulho. Então nós temos que ter humildade dentro do nosso coração quando nós vamos rezar. Às vezes eu fico observando umas pessoas, eu só fico olhando. A pessoa aspira ao poder, aí a pessoa se acha, parece um pavão, se acha, fica lá parecendo, gente do céu, fico observando aquilo. Aonde que vai parar daquele jeito? E é triste porque a pessoa não percebe que ela está fazendo um papel ridículo. Uma hora ela vai cair, ela vai ser humilhada e todo mundo vai ver. O céu vai ver, até o inferno vai ver e vai rir daquela pessoa. Então nós sempre temos que optarmos pela nossa vida, pela humildade. Você pode fazer muitas coisas boas, mas seja sempre humilde. Mais vale um ato que a gente faz mal feito, mas com humildade, do que um ato bem feito, carregado de soberba. Por isso que São Francisco de Sales diz: ora,
mais vale um caminhão de pecados puxado pela humildade do que um caminhão de boas obras puxado pela soberba. Ou seja, nada adianta fazer as coisas certas pelas razões erradas. Nós temos que fazer as coisas certas pelas razões certas, por amor, por humildade a Deus. Ao contrário dessa oração, nós temos a oração do publicano, que era de fato um pecador, era ladrão, roubava de fato. Mas naquele momento, não é que Jesus está falando que ser ladrão é bom, mas naquele momento ele reconhece a vida que leva. Então ele entra no templo, ele nem ousa levantar. Jesus diz isso. Ele nem ousa levantar o rosto para o alto e começa a dizer: meu Deus, tenha piedade de mim, que sou pecador. Então a humildade, meus irmãos, nos faz reconhecer quem nós somos. Diante de Deus, nos diz São João da Cruz, nós não passamos de um pratinho de cinza, de pó. Do pó viemos, do pó voltaremos. Então a humildade nos faz reconhecer as nossas misérias, os nossos pecados. A pessoa que não é humilde nunca vai reconhecer as suas misérias. Por quê? Porque ela acha que ela é perfeita, né? É o pavão, é belo, é bonito. Tem até aquela, alguns estão achando graça, né? Tem até aquela fábula, né? Eu contei esses dias quando a liturgia falava mais da humildade, que é a fábula do sapo boi. Creio que todos vocês já ouviram, né? Conta-se essa fábula que no determinado lugar só havia sapos, e o líder era o maior de todos, e ele se achava, né? Por ser maior, por ser o melhor e tudo mais. Até que um dia, para a tristeza daquele sapo, ele viu um boi. Nunca tinha visto um boi. Imagina, o que é isso? Olha o tamanho dele. Mas a soberba dele foi tanta que aquele sapo quis ficar maior do que o boi. Aí ele começa a inchar, começa a inchar, começa a inchar, começa a crescer de tamanho. O que acontece com o sapo? Ele estoura. Ele estoura. Daí que vem o termo popular, né, do sapo boi, que vai inchando, ou seja, quer crescer e ficar maior do que um boi. Então nós temos que tomar muito cuidado. E é por isso que Jesus encerra o Evangelho lá no versículo 14 dizendo: esse último voltou para casa justificado, ou seja, o publicano, que foi humilde na sua oração, reconhecendo quem era, para reconhecer quem é Deus. E diz: pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. É o que aconteceu com o sapo boi. Quis se elevar, foi humilhado. E não será diferente conosco, se nós não optarmos pelo caminho da humildade. Mas padre, o que é humildade? Muitas pessoas pensam que humildade é ser bobo, humildade é ficar quieto. Santa Teresa de Ávila diz: humildade consiste na verdade. Nós andarmos na verdade, naquilo que nós somos, naquilo que Deus é, naquilo que o próximo é também. A humildade muitas vezes nos leva a falar, nos leva a cobrar, nos leva a exigir aquilo que tem que ser exigido, mas ela também muitas vezes nos leva a silenciar, a nos reservar, a não ficar se expondo. Ela faz com que nós nunca queiramos ser os primeiros, o primeiro lugar, até porque as pessoas que sempre querem ser os primeiros, elas sempre acabam se lascando. É isso que Jesus quer falar em outras palavras, para vocês verem que a vida espiritual não está separada da vida humana, da nossa dimensão psicológica, psiquiátrica, não está. A pessoa acaba se lascando, porque ela quer mostrar que é capaz e não é coisa nenhuma, quer mostrar que é melhor e não é coisa nenhuma. Esses dias uma pessoa estava me contando que um trabalho que foram fazer juntou várias pessoas e tem uma função específica. Aquela função faz com que quem faz ela, né, acaba brilhando, né, e tudo mais. E lá no meio tinha aquelas pessoas que faziam aquela função melhor, né? Aí a pessoa contando, eu achei assim, eu fiquei impressionado, porque gerou até uma confusão, uma briga. Por quê? Porque todos estavam se achando: eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Aí a pessoa que estava à frente teve que ter lá toda
um jogo de cintura, como diz o ditado, para não ofender ninguém. Agora, se tivesse humildade no coração, não ia ter essa briga, não ia ter essa discussão. Quem tem o poder é falar, vai você, vai você. Então nós temos que tomar muito cuidado. Um outro exemplo que a liturgia nos apresenta de humildade está na segunda leitura, São Paulo, quando ele diz lá no versículo 7: combati o bom combate, completei a coroa, a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Então ele está ciente que ele viveu uma vida reta, que ele vai receber uma recompensa. Ele não sabe o que, mas ele tem certeza que de Deus ele vai receber aquilo que ele merece. Não aquilo que ele acha que ele merece, mas aquilo que Deus sabe que ele merece. E olha o tamanho da humildade dele, diferente do fariseu. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. No fim, o humilde ele não pensa só nele, ele pensa também no próximo. Por isso que ele não se acha o melhor de todos. Certa vez no exorcismo, porque a rainha da humildade é Nossa Senhora, né? O diabo fez a seguinte confissão. Ele disse que mesmo hoje, Nossa Senhora estando no céu, sendo a rainha, né, do céu, da terra, dos anjos, depois da Santíssima Trindade, ninguém é maior do que a Virgem Maria, nem os anjos, nem os santos juntos. Ele diz que mesmo hoje no céu, ela ainda se acha a última de todas as criaturas. Olha o tamanho da humildade de Nossa Senhora. Quem nos ensina a vivermos essa humildade, essa pequenez, é Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, ela é doutora, porque ela ensinou um caminho tão antigo, mas ao mesmo tempo novo, que é o caminho da infância espiritual ou da pequena via. Em que consiste essa espiritualidade? Consiste em nós reconhecermos o que nós somos diante de Deus, a nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa total dependência dele. Tudo aquilo que temos, que somos e que seremos vem de Deus. Por isso a gratidão, por isso o louvor, reconhecer as misérias, tudo isso faz parte da pequena via. Mas o que Santa Teresinha mais nos revela com essa pequena via é o que a liturgia de hoje nos ensina, que o que atrai o olhar de Deus para nós não é aquilo que nós fazemos, mas é a nossa humildade, a nossa capacidade de nos fazermos pequenos diante de Deus. Por isso que depois ela vai escrever, que depois nós ouviremos uma canção, o que agrada a Deus em minha pequena alma, né, é que eu ame a minha pequenez e minha pobreza, que eu sempre espere a sua misericórdia, como esse fariseu. Lembremos sempre, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês saírem daqui da porta dessa igreja e gravar essa frase, que o que atrai o olhar de Deus para nós é a nossa humildade, nossa capacidade de sermos pequenos diante dele, eu já fico muito feliz. Que Santa Teresinha do Menino Jesus nos ajude a sermos humildes, pequenos, como um passarinho diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.